Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai basicamente reagir ao vídeo do fiasco do o que aconteceu com a revista Recreio, né? Que é uma revista que existia antigamente, que falava sobre desenhos, jogos e muito mais. Então vamos lá. Aconteceu nos anos 2000, provavelmente já esperou Vai deixando seu like ansiosamente no pela canal e ativando o quinta-feira sininho das só para correr até a banca de jornal e garantir a nova edição da revista Recreio. Recreio. Era uma mistura de alegria e ansiedade para abrir o plástico E e vinha com descobrir o que brinde, vinha né, dentro essa daquela revista revista que tinha capas extremamente chamativas com personagens de animes e desenhos que faziam sucesso naquela época. E sem contar naqueles brindes e coleções que começaram a surgir. Quem aí se lembra do Letronix? Tinha os Robits também. Missão Totem, que era incrível. Pois é, a Recreio era mesmo. muito mais do que uma revista, era praticamente um evento semanal. Mas o que aconteceu com a revista Recreio? Por que ela desapareceu das bancas do nada? E será que um dia Quando ela eu ainda era pode criança, eu voltar? via muito, É isso né? que eu vou contar pra Quando eu era vocês criança, no eu via vídeo de muito essa hoje. revista, A mas nunca verdadeira comprei, não. história da revista Recreio. Nos anos 90 e 2000, viver a infância no Brasil era praticamente mergulhar no mundo onde tudo parecia feito sob medida pra gente. A TV a cabo já começava a chegar nas casas de quem podia pagar, trazendo canais como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel e Fox Kids, que mais tarde viria a se tornar a Jetix. Ao mesmo tempo, a internet dava seus primeiros passos como território das crianças, com sites como Rabo Hotel, Clube Pinguim, joguinhos da Cartoon, tinha da Disney também e aquele monte de páginas que viraram febre nas lan houses como o Clique Jogos. Só de falar aqui eu tenho certeza que você vai lembrar de vários jogos clássicos que você jogava bastante nessas páginas. Mas mesmo com todas essas novidades digitais, ainda tinha algo especial em passar numa banca de jornal. Era tipo entrar num portal mágico com capas coloridas, chamando a atenção de longe, pilhas de revistas e promessas de descobrir um mundo novo a cada edição. Tinha a Herói 2000, que veio depois da lendária Herói dos anos 90 e falava de animes, filmes e séries. A Ultra Jovem, que respirava a cultura japonesa e era praticamente um altar do Dragon Ball Z. Pokémon Club, que como o nome já diz, era o paraíso para quem era fã da franquia. E a Disney Explora, que via com conteúdos variados, curiosidades e até alguns brindes também. Fora, claro, os clássicos quadrinhos da Turma da Mônica, que eu não posso esquecer de citar aqui, né? E diversas outras revistas que faziam parte do nosso dia. Enquanto nossas mães adoravam comprar aquelas revistas que falavam das novelas, a gente ia no que falava de anime e desenho, né? Eu não posso esquecer também daqueles álbuns de figurinha. Mas eu não tô falando daqueles álbuns oficiais, bonitinho não. Tô falando aqui daquelas bizarrices que tinham Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Rebelde e Mortal Kombat, tudo na mesma revista. Uma loucura total que era só possível no Brasil daquele tempo. Que ainda te prometia que se você juntasse as figurinhas certas, poderia trocar por brindes, que era sempre tipo um conjunto de panela, ioiô, e brindes esses que eu chegava na hora lá pra trocar e nunca ganhava nada. Eu, pelo menos, fui enganado toda vez. Alguém aí de fato conseguiu pegar algum desses brindes? Mas o que você com certeza deve se lembrar mesmo era da revista Recreio, que tinha capas que chamavam a atenção criança que chegasse nas bancas e via ali uma capa com um personagem de algum desenho animado do momento. Pelo menos comigo funcionava assim, eu nem sabia ler direito, mas via lá o Goku, Yugi, Pokémon, já tinha logo minha atenção. Eu, inclusive, fui até a casa da minha mãe em busca de encontrar o meu acervo de revistas da minha infância que estavam guardados em um lugar que eu não mexia há pelo menos uns 15 anos. Achei muito brinquedo dos meus tempos de criança e minhas revistas também. Foi tipo voltar no tempo. Caraca, olha o que eu encontrei. Os álbuns que eu tinha do Dragon Ball GT. E eu tenho vários aqui. Ah, está quase completo. Achar a revista? Agora sim, cheguei no ouro. Ah, tá tudo aqui, velho. Eu acabei achando várias das minhas revistas, mas essa dos Cavaleiros do Zodíaco me chamou mais atenção porque ela é de 2003. Tá muito bem conservada e falava sobre a volta do anime na TV pela Band. Poder total, os Cavaleiros do Zodíaco mostram sua força na TV. E olha, o brinde que vinha nessa revista era uma rocha do Rock Animal que você escavava e vinha alguma coisa. Eu não lembro o que veio no meu, mas olha que curioso. Games. Pegue seu Pokémon no Game Boy Advance. Olha aqui a matéria sobre o Pokémon, né? Tinha acabado de chegar o Rubi, o Safira e o Pinball também, né? Pokémon Pinball. Mas isso aqui eu curtia, que era o passatempo, você achar os itens, né? Tá até marcado aqui de caneta o que eu tinha encontrado ou não. E aqui vem a parte favorita. Eu sempre pegava a revista e a primeira coisa que eu fazia era vir nessa página onde eu via os desenhos das outras pessoas, né? Que tem um nome, as fotos. E essa galera toda aqui já tá velha, já beirando os 30 anos com certeza, né? E meu sonho era mandar um desenho pra Recreio e aparecer na revista, mas nunca aconteceu porque eu não enviei. Eu não desenhava tão bem também pra aparecer aqui, né? Caraca, é como viajar no tempo
tá olhando isso aqui. Muito louco. E olha que curioso, a primeira revista que eu mostrei pra vocês é de 2003. Que da Já se hora. passaram 22 anos. Dá pra dizer que é uma revista antiga, né? Mas e se eu te dissesse que a verdadeira origem da Recreio é muito mais antiga do que isso? Você consegue imaginar de quando foi que essa revista surgiu pela primeira vez? Se eu te falar que foi nos anos 60, dá pra acreditar? Acredite ou não, a revista Recreio, na verdade, teve seu início lá em 1969. Sim, enquanto o homem pisava Então já na é lua velho, pela já. primeira vez, aqui no Brasil a criançada já começava a receber em suas casas uma revista feita só pra elas. Naquela época, a TV ainda era em preto e branco, os Beatles nem tinham terminado ainda e videogame nem existia direito. Mas mesmo assim, a Sônia Robato, escritora de livros infantis, teve a ideia de criar uma revista educativa, divertida e ilustrada, com o apoio da editora Abril. Foi aí que surgiu a Sapa Cristina, que era um embrião ali da revista Recreio. E logo depois, Sônia foi chamada para liderar um projeto maior, uma revista totalmente voltada para o público infantil, ao lado do cartunista Valdir Gaiara, e também com a colaboração de ninguém menos do que Ruth Rocha, que foi uma das maiores autoras de livros infantis do Brasil. E com esse time de peso, nascia a primeira fase da revista Recreio. A ideia da Recreio já nessa época era trazer um conteúdo educativo junto de brincadeiras e brindes voltado para crianças, entre 4 e 7 anos, tendo como objetivo principal ser a primeira revista das crianças. A revista foi um baita sucesso, suas edições, que eram quinzenais, passaram a ser semanais, de tanto que as criançadas e os pais gostaram da revista Recreio. Além dos brindes variados, que já aconteciam naquela época, a revista também trazia bastante conteúdo como atividades, tipo aquelas de recortar e colar, jogos e várias histórias que acabaram ajudando a formar toda uma geração de leitores. Mas apesar de todo o sucesso da publicação, a revista Recreio acabou tendo seu fim em 1981. E não é muito claro o real motivo do encerramento da revista naquela época. Mas é bem provável que um dos motivos foi por causa da saída da fundadora, a Sônia Robato, Aí e é também foda. da Ruth Rocha, que influenciou bastante no editorial da revista e as vendas começaram a cair. A revista então acabou ficando em um hiato bem grande lá nos porões da editora Abril, até que finalmente ela retornou, só que completamente diferente. Depois de quase 20 anos fora de circulação, a revista Recreio retornou às bancas em março de 2000. E agora é de fato a Recreio que você com certeza se lembra. Dessa vez a revista trazia um visual totalmente repaginado e Aí bem moderno, sim. onde logo na capa vemos personagens que eram bastante amados pela garotada na época. Até hoje, na verdade, né? Como Pokémon, Digimon, personagens do Cartoon Network, além de filmes como Harry Potter ou da Disney. E vários outros. Mesmo com toda essa visual e conteúdo, a ideia da nova Recreio era manter o mesmo conceito da sua publicação original, trazer entretenimento aliado ao conhecimento com conteúdos de ciência, história, língua portuguesa, cultura e vários outros temas. Ou seja, a ideia aqui era atrair a atenção das crianças e pré-adolescentes, com essa mistura aí de personagens que todo mundo conhecia, mas que no fundo te entregava algo pra te ajudar a educar. Se hoje o hype é falar dos animes e jogos lançamentos que fazem sucesso no YouTube, naquela época o hype era comentar dos animes que passavam na TV Globinho e os jogos que chegavam no PlayStation 2 e Game Boy Advance. Por dentro da revista Recreio era bem variado no seu conteúdo, com matérias informativas, curiosidades, passatempo, artesanato, dicas de games, testes, histórias em quadrinhos, inclusive com personagens famosos como o Looney Tunes e personagens da Disney. Fora, claro, muitas propagandas. Inclusive, enquanto eu folheava as revistas, até as propagandas me trouxeram uma certa nostalgia. Caraca, velho! O celular do Chupa Chups. Você colocava um pirulito aqui atrás. Eu tinha, deve estar guardado em algum lugar lá na casa da minha mãe, esse celular aqui, inclusive. Você coloca o pirulito aqui atrás, se você apertasse um dos botões, ele subia, né? Esse aqui também é lendário, hein? Refrigerantes da Skin. Por muito tempo a gente via, né, essa embalagem aqui. Tinha do Ben 10 também. Verdade. Aqui, vários personagens da Cartoon Network. E sumiu, né? Não vejo mais pra comprar. KND, esse desenho era massa demais. Nossa, que nostalgia, tá maluco. Mas sem dúvida, uma das coisas mais marcantes da nova fase da revista Recreio foram as suas coleções de brinquedos que definitivamente fazia a felicidade da criançada daquela época. Isso me inclui também. Começando com provavelmente o mais clássico de todos, o Letronix. A ideia era basicamente letras do alfabeto que se transformam em robôs. O intuito era ensinar
ensinar as letras e a língua portuguesa de uma forma divertida. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe aqui: os Eletronics não foram criados aqui no Brasil. Na verdade, eles são brinquedos japoneses originalmente chamados de Alphabots. A Recreio apenas licenciava a coleção para o público brasileiro. Ou seja, enquanto a gente achava que era coisa nossa, eles já faziam sucesso lá fora. E ganharam uma nova vida nas bancas por aqui. Não só como brinquedos, porque rolava até gibis, né, e histórias próprias envolvendo a coleção. Hoje em dia, encontrar esses brinquedos originais da Recreio é quase que impossível navegando por sites de usados. Mas eu achei no AliExpress a versão japonesa pra comprar, que deu até vontade de ter pra relembrar dos bons tempos, porque eu não completei essa coleção, eu só tive um. Mas eu ia querer ficar com tudo, na verdade. Tínhamos também a Numerix, que trazia o mesmo conceito, só que agora com números. E com esse sucesso todo dos Letronics e Numerix, tivemos em seguida o Mega Letronics, que expandia a ideia dos robôs que agora podiam se transformar em vários objetos que tínhamos em casa. Tivemos em seguida o Mega Letronics, que expandia a ideia dos robôs que agora podiam se transformar em vários objetos que tínhamos em casa. Letronics da revista Recreio. Você recebe um robô por semana, junta suas forças e forma mega robôs. Colecione Mega Letronics. Nesta semana, um pacotão de lançamento com um mini Systemix. Eu, inclusive, tenho o meu primeiro Mega Letronics guardado até hoje. Tá aí, ó, minha caixinha de som. Eu já nem consigo desmontar ela por inteiro, porque, sei lá, se ela colou aqui dentro. Essa cabecinha dele aqui a gente podia guardar pra dentro, né? Mas aí ele vira um mini robozinho, que eu já achava legal pra caramba. Brinquei muito com isso aqui. Eu criava histórias com os outros brinquedos que eu tinha. Tinha um charme, né? Era bem simples, mas tinha um charme absurdo isso aqui. É muito nostálgico. Os bracinhos aqui chegam pra trás, né? Muito legal. Nossa, tem que tomar cuidado pra não quebrar, que senão eu vou começar a chorar aqui se eu estragar meu brinquedo de 20 anos atrás. Meu Deus do céu, cuidado. Teve também o Rock Animal, que trazia pedras que podiam se transformar em animais. Giromania, que era uma coleção com miniaturas de dinossauros que podiam ser montados, ou ainda fósseis que podiam ser escavados de verdade, o que era muito da hora. E por causa dessa coleção, por muito tempo eu sonhava em ser um arqueólogo quando crescesse, pra descobrir ali novos dinossauros, achar coisa ali no meio do mato, nas pedras, era coisa de louco. Acho que todo mundo sonhou um dia, né? Era por causa dessa coleção e também do desenho do Jack Chan, que ele era arqueólogo, né? No futuro eu virei youtuber e tô fazendo conteúdo pra vocês de Recreio. Eu sou grato da mesma forma. Quem não se lembra também do Circomix, que foi um dos mais malucos. Aqui podemos combinar vários personagens trocando as partes do corpo, como tronco, pernas e cabeças, pra misturar os integrantes de um circo. Chegou a nova coleção da Recreio. São 26 bonecos que trocam as partes do corpo, mais de 15 mil combinações. Na edição de lançamento você ganha a capa dura do livro, as primeiras páginas e 2 personagens, já nas bancas. Teve também o Hobbits, que foi uma das mais icônicas. Nela tínhamos robôs que podíamos montar e cada um contava com uma mecânica especial. Você brinca, inventa novas aventuras e cria novos robôs. Nesta semana com a Recreio, o seu primeiro Hobbit e uma arena pra brincar. Colecione. Sem contar que depois, em 2005, tivemos a evolução com o Max Hobbits, que foi uma das que mais me marcou e eu consegui colecionar vários robôs dessa coleção aqui. Nesta semana você leva o primeiro robô, um super manual Recreio de língua portuguesa e um mini gibi com as aventuras dos Max Hobbits. Colecione. Essa coleção eu guardo com um certo carinho porque eu lembro que quando ela estava sendo lançada, eu viajava pela primeira vez pra praia com a minha mãe. A gente saiu de van aqui da minha cidade em Minas Gerais até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E no meio do caminho, paramos em um daqueles restaurantes de beira de estrada e ali, entre doces, revistas e souvenirs, eu encontrei uma edição da Recreio que trazia o Max Hobbits, que eu nunca tinha visto antes. E criança é aquela coisa, né? Foi um momento mágico, além da viagem inesquecível com a minha mãe, aquele pequeno robô se tornou uma lembrança muito especial de uma época cheia de descobertas. Mais ou menos nessa linha aí dos Hobbits, tivemos os Cyberbots, que traziam robôs que podiam ser montados a partir de objetos tipo Transformers. Outra coleção marcante também foi a Galácticos, que tínhamos naves e planetas que podiam se transformar em alienígenas. E tinha uma vibe meio Bakugan, eram umas bolinhas que se transformavam e o comercial com aquele CGI duvidoso perfeito pra época que lembrava gráficos de Play 2. Na edição de lançamento, a capa dura e as primeiras páginas do livro Missão Espaço e um brinquedo. Nas bancas.
Já no ano seguinte, em 2006, chegava nas bancas uma das minhas coleções favoritas, o Missão Totem, que infelizmente eu não consegui achar que o comercial acabou se tornando aí Lost Media, mas achamos uma matéria feita na época no site da Dinap, que faz parte da Abril, onde dizia que se tratava da coleção com a maior campanha de divulgação feita pela revista até então. Então teve comercial tanto na TV, passando na Globo, no SBT e em diversos outros canais da TV a cabo. Missão Totem foi a coleção que eu mais cheguei próximo de completar. E aí tenho vários aqui, ó. Tem até de outras coleções. Isso aqui é do Cyberbot, se eu não me engano. Eu tenho 2 aqui, que são depois dessa do Missão Totem, na verdade, né? Mas eu quase completei. Acabou o dinheiro, porque era muito caro, né? Inclusive, essa revista aqui vinha com o Flama, que é esse daqui, de fogo. E aí é bem bonitinho também, naquele esquema. Dá pra você mexer bastante coisa aqui. O boneco interage, né? Tipo, bem maleável. O nosso plástico tá muito duro, há muito tempo sem mexer. E esse aqui eu lembro que ele tinha uma lupa embaixo, né? Na verdade, é tipo uma lente de aumento. Maneiro. Muito louco. A primeira que vinha era esse bonecão aqui, que parece os Power Rangers também, pra você tirar a cabeça dele e botar pra fora, ó. Aí, ó, o bichão crescendo. Aqui é a ombreira dele, a gente vai pra cá. Tá lá, ó, nosso mão. Isso aqui também parecia um bicho meio maluco. Eu sempre botava ele como vilão das minhas histórias, o boss que eu tinha que derrotar. Convenhamos, né? A Recreio viajava na maionese nisso aqui, mas eu achava muito louco. Eu tinha um outro aqui de fogo também, que dá pra trocar a cabeça dele. Aí de terra, de ar. De ar eu achava bonitão, parecia um besouro. A cabeça dele nunca saiu por inteiro. Eu nunca soube se o meu veio estragado. E aí tinha os medalhões que eu fui descobrir recentemente que isso aqui era do Kamen Rider. Provavelmente os caras pegou o mesmo molde da China lá e criou uma outra história, né, pra esses medalhões aqui. Aí tem a cobra também. E aí vários gibis que contavam a história, né, de cada um desses totens. E ó, vinha vários pra contar todo esse universo, né? A parada era bem rica mesmo, dava um trabalho isso aqui. Tinha também Missão Mitologia, que trazia personagens e criaturas da mitologia grega. Insectron, que apresentava uma coleção de insetos robôs futuristas que podiam ser montados e combinados. Não posso esquecer também do Reino dos Dragões, com seus dragões e heróis em miniaturas turistas que podiam ser montados e combinados. Não posso esquecer também do Reino dos Dragões, com seus dragões e heróis em miniaturas pra você. A Recreio traz o Dragão do Fogo, páginas no manual de língua portuguesa e muito mais, já nas bancas. E várias outras coleções que com certeza vocês vão lembrar aqui nos comentários. Mas essas coleções não se limitavam somente aos brinquedos, pois todos eles vinham com alguma história, um universo que acompanhava esses brindes e que dava mais profundidade e expandiram bastante a interação com esses brinquedos, com histórias em quadrinhos, fascículos e até mesmo animações que enriqueceram muito a experiência. Tudo isso mostrava como a Recreio se preocupava em proporcionar uma interação completa para as crianças e jovens naquela época, pois a intenção não era limitar a experiência apenas na leitura da revista. O processo se expandia para esses brinquedos, fascículos, jogos e outras formas de interação com a publicação, o que com certeza contribuiu para que a revista ficasse marcada na infância de muita gente. E eu nem preciso dizer para vocês que essa nova fase da revista Recreio foi um sucesso estrondoso. Era um ritual que fazia parte da infância de muitas pessoas. A revista tinha um preço que era mais salgado comparado com outras, mas o que justificava por causa do brinquedo. E enquanto você ia na banca para comprar aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh!, você via sempre a revistinha Recreio ali do lado e acabava pedindo pros seus pais para comprar também. E a Recreio foi um fenômeno editorial dos anos 2000, ficando atrás apenas das revistas da Turma da Mônica. Também era difícil de competir, né? No seu auge, tem matérias que comentam que a tiragem era de quase 100 mil revistas por edição, que é coisa pra caramba. Mas como a gente já sabe, um dia essa revista chegou no seu final. Tudo tem que acabar um dia, né? Talvez não seja tão difícil assim de entender o que afinal aconteceu com a revista Recreio. Meio que foi o que aconteceu com boa parte das revistas e do mercado editorial como um todo. Inevitavelmente, com o tempo, o público que consumia a revista envelheceu, ou seja, a gente mesmo, né, cresceu, e as novas gerações se viam em outro cenário, que tinham várias opções de entretenimento, como internet, os smartphones, tablets, com YouTube, jogos e aplicativos na palma da mão. E que tomavam o lugar de coisas como a leitura de revistas. Pensa aí você mesmo, honestamente, qual foi a última vez que você comprou uma revista em uma banca de jornal ou livraria? Essa facilidade da internet e dos celulares mudaram o nosso hábito, principalmente dos mais jovens, fazendo com que nem mesmo os brinquedos e brincadeiras fossem mais atraentes para esse público, infelizmente. Outro fator que com certeza influenciou na queda da marca foi questões envolvendo a publicidade infantil, que nos anos de 2014 a 2016, várias regulamentações
publicações restringiram a publicidade infantil, o que inevitavelmente afetou a revista Recreio e suas campanhas, tanto as propagandas na TV, quanto também as publicidades que eram vinculadas na própria revista, que era uma forma dela monetizar também o seu negócio. Como se isso tudo não bastasse, a própria editora Abril não estava bem das pernas e acabou cedendo, né, e vendendo aí parte de suas revistas, como a Recreio, para a editora Caras em 2014, que já não dava tanta prioridade para novas publicações. Eles até continuaram por um certo tempo tentando aproveitar o hype do que fazia sucesso na internet. Eu lembro até de uma edição clássica da revista que falava sobre Minecraft, se não me engano saiu em 2013. Ainda era uma edição da Abril, mas tínhamos uma entrevista ali com o Leon do Coisa de Nerd e o Monark, que eram referências na época do jogo que mais fazia sucesso no YouTube até então. No fim, a Recreio teve a sua última edição publicada em outubro de 2018 com a edição 925, que foi quando a sua editora decidiu encerrar a sua publicação, sendo seu último brinde às cartas de Battle Series, que era um card game com personagens da Marvel, dando fim a uma era do mercado editorial brasileiro. Mas afinal, será que a revista Recreio ainda pode voltar? Então, como revista, eu acho improvável. Deveria transformar isso num modelo de negócio completamente diferente, com novos brindes, alguma assinatura online pra você receber em casa toda semana ou mensalmente. Confesso que eu ia adorar novos brindes por aí pra poder colecionar, mas são outros tempos, né, galera? Só que a revista Recreio, ela não morreu, tá? Hoje ela sobrevive com o seu site oficial, que basicamente traz notícias de celebridades, doramas e K-pop. Eu acho que o editorial lá é muito fã da Coreia do Sul, porque praticamente só tem conteúdo sobre isso. Eles até têm também um canal oficial no YouTube que é atualizado, com algumas entrevistas pontualmente. Além disso, a marca continua tendo presença no segmento educativo, onde disponibiliza materiais para o uso na educação infantil, onde as escolas podem adquirir esse conteúdo para complementar o material didático nas salas de aula. Algo que sempre foi a proposta da revista no período que ela ficou em circulação. Mas aí eu já não sei dizer, provavelmente deve ficar mais em escolas particulares e algo mais ali na região de São Paulo mesmo, né? Mas apesar desse fim meio melancólico, a revista Recreio ainda é uma marca que desperta sempre boas lembranças, seja pelo seu conteúdo, proposta e, claro, os brinquedos e coleções, sendo o símbolo de uma era que, de certa forma, foi uma transição, onde vimos uma geração que aprendeu a consumir a cultura, entretenimento e educação em mídia impressa para uma geração mais digital. A Recreio, sem dúvida alguma, foi responsável por formar uma geração de leitores e de influenciar muita gente que descobriu a sua paixão por leitura, ciência, arte, história e até mesmo uma vocação para a vida toda. Tudo isso enquanto a gente lia matérias com seus personagens favoritos, brindes e brincadeiras que guardamos no fundo da memória. Mas e aí, ainda tem alguma coleção da Recreio? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Gostou? Deixa o like no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa aí nos comentários se vocês já tiveram alguma revista da Recreio, né? Ou se vocês têm algum brinde aí na sua casa. Deixa aí nos comentários. E é isso, até a próxima. E se vocês gostaram do vídeo, deixem nos comentários se vocês querem que eu reaja mais vídeos aqui do Fiasp.